Hoje é dia 29 de janeiro de 2019, dia da visibilidade trans. E para homenagear a população de travestis, transexuais, transgêneros e homens trans, quero aqui citar o nome de pessoas que me fazem ser um ser humano melhor. E para começar, quero citar o nome da minha irmã, Josiane Souza. E das minhas amigas e referências de luta, Abigail Santos, Adriana da Silva, Alexia Salvador, Ângela Lopes, Bruna Valim, Dani Prado, Daniela Andrade, Dundum Lopes, Fernanda Benvenuti, Giovana Cambrone, Indianara Siqueira, Ivana Warwick, Janaína Lima, Kimberly Luciana Dias, Letícia Lanz, Marcela Alves Monteiro, Márcia Rocha, Rebeca França, Rebeca Onyx, Rayana Meirelles, Wendy Santos. E meus amigos e guerreiros, Amir, Gil Santos, Luiz Fernando Prado Shoa e Nicolas Câmara. Quero por fim fazer uma homenagem especial ao nosso saudoso e eterno amigo João Neri. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Dário Neto, professor de literatura, doutor em literatura brasileira. Este é o canal Politeralizando e estamos aqui para mais um vídeo sobre política e literatura. Mas antes, eu gostaria de convidar você que está conhecendo o canal agora, você que ainda não é inscrito ao canal, para se inscrever no canal. Clique aí nesse botãozinho vermelho e fortaleça o nosso trabalho. Aproveita também e clica no sininho para receber novidades e curta esse vídeo e assim você estará nos ajudando. Você também pode nos seguir no Instagram e no Twitter. Você pode procurar por @politeralizando e você pode deixar seus comentários também aqui no vídeo, no Instagram, sugerindo temas, debatendo o tema aqui tratado e com isso a gente poder fortalecer essa discussão. Seja bem-vindo e hoje o tema é transexualidade em literatura. Talvez você se pergunte qual a relação entre transexualidade e literatura. As relações são muitas. Desde a antiguidade, estes personagens aparecem com diferentes nomes em textos literários e filosóficos. Para citar dois casos, o primeiro é Platão em sua obra O Banquete, em que lá, por meio de Aristófanes, conta o mito do andrógeno. A palavra andrógeno vem do grego, que é a junção de andros, que significa homem, e genes, que significa mulher. Então, o andrógeno é a junção dos dois. Para que Platão tratasse desse tema com tanta liberdade e detalhe, era porque esse tema era comum em seu tempo e essas personagens, essas pessoas já existiam entre os gregos. Um outro autor que vai tratar disso é Ovídio, em seu livro Metamorfose. E lá ele vai discutir o mito de Hermafrodito. Hermafrodito é filho de Hermes e Afrodite. E é uma personagem, portanto, hermafrodita. Ele traz em si os dois sexos. Na cultura brasileira, isso vai se manifestar principalmente no folclore, isto é, na cultura popular. Sobretudo no interior de Minas, um estudioso importante chamado Câmara Cascudo, em seu dicionário do folclore brasileiro, ele vai tratar de um mito, o mito do arco-íris, em que a crença popular acredita até hoje, que quem passasse por baixo do arco-íris mudava de sexo. E isso vai se manifestar em duas obras brasileiras importantes. Uma delas é a de Carolina Maria de Jesus, em seu Quarto de Despejo, no qual, em um momento da narrativa,
ela dialogando com a mãe e com o irmão, ela faz referência a esse mito. Um outro é João Guimarães Rosa, na sua obra clássica conhecida, Grande Sertão Veredas. Aqui ele vai tratar da personagem Riobaldo e Diadorim, que vive um amor platônico. É justamente desta obra que nós trataremos aqui. Esta obra foi publicada em 1956. Desde o seu lançamento, causou um grande impacto tanto na crítica literária como no público em geral. Em 1964, ela foi adaptada ao cinema, tornando-se filme. Posteriormente, virou uma minissérie de televisão e vários músicos têm tratado desse tema em suas composições. A obra conta a história de Riobaldo, é narrada em primeira pessoa, Riobaldo é quem conta a sua história. É um livro com mais 600 páginas, especificamente 624 páginas, e ele não tem capítulos, ele é dividido em duas partes. São as memórias de Riobaldo sobre a sua vida na jagunçagem. Portanto, quando ele conta, tudo já aconteceu. A crítica literária se focou em dois aspectos importantes da obra. Uma das tendências foi justamente a linguagem. Quem, ao ler este livro, se depara justamente com uma linguagem muito peculiar. Guimarães Rosa resolve estilizar a fala do sertanejo. E aquilo que parece ser uma dificuldade acaba sendo o grande mérito da obra, porque por meio desta linguagem ele potencializa visões de mundo desconhecidas do leitor. Outro aspecto é justamente um trecho do romance em que Riobaldo, quando ele se torna chefe do cangaço, ele resolve, para se tornar chefe inclusive, fazer pacto com o diabo. Ele desce, portanto, as veredas baixas e vai lá, mas ele não sabe ao certo se esse pacto de fato aconteceu. Isso se torna uma incógnita no romance. Mas, ao lermos este romance, vemos que nem a linguagem e nem o pacto ou não com o diabo é o tema principal da obra. A gente percebe que o principal da obra é a relação amorosa entre Riobaldo e Diadorim. Infelizmente, a crítica literária tem negligenciado esse aspecto. E por que este é o tema importante? Pois bem, ao contar a história, ele não vai contar a partir de um tempo cronológico linear. Ele começa, tudo já aconteceu, ele fala de seu amigo com quem ele conta todas as suas lembranças e volta justamente ao tempo no momento em que ele já é jagunço. Depois ele vai à infância, então o tempo é quebrado no romance. Mas, partindo de uma perspectiva cronológica, ele, menino, conhece um outro menino numa feira próximo ao Rio São Francisco, em Minas Gerais, e fica admirado por esse menino, sobretudo pela coragem. Ambos atravessam o Rio São Francisco, ele com muito medo, Riobaldo se mostra sempre como um homem medroso, e ao atravessar o rio, ele admira, portanto, a coragem do menino Reinaldo. Este menino lhe causa uma grande impressão, e ele vai embora com a mãe para a casa dele e não reencontra este menino. A vida passa, coisas acontecem, os seus pais morrem e ele vai morar com um padrinho numa fazenda. Num determinado momento, o padrinho recebe uma comitiva de jagunços liderado pelo chefe do bando, chamado Joca Ramiro. Riobaldo tem uma grande admiração pelas histórias que ele ouve da jagunçagem, mas ele mesmo declara não ter coragem de se envolver com um cangaço por se considerar um homem medroso, covarde, fraco, enfim. E num determinado momento, quando eles estão todos ali reunidos na fazenda do seu padrinho, ele vê de repente aparecer um rapaz na soleira da porta. E ele fica impactado com a presença daquele rapaz e reconhece de imediato que esse rapaz é o menino Reinaldo. Eles têm um reencontro.
No momento em que ele vê Reinaldo, ele resolve definitivamente entrar para o cangaço. Ele só entra para o cangaço por conta do Reinaldo, que depois se apresenta como Diadorim. E por Diadorim, ele então resolve enfrentar o sertão mineiro em suas diversas aventuras, sempre seguindo esta pessoa que ele não sabe exatamente qual o sentimento que ele tem por Diadorim. São várias as expressões que ele vai dizer a referente a Diadorim, como por exemplo, dizer que Diadorim era minha neblina. Em um determinado momento, ele senta na relva onde Diadorim estava sentado, e só por sentar ele ejacula, ele goza, tamanho é o desejo que ele tem por Diadorim. Ele sabe que o sentimento por Diadorim é um sentimento diferente que ele tem por qualquer outro homem. Mas ele também não consegue entender porque ele chega a dizer que ele era homem para muitas mulheres. Mas ele tem paixão por Diadorim. Num determinado momento da história, um bando resolve trair Joca Ramiro, liderado por Hermógenes, e nessa traição acaba matando Joca Ramiro. Joca Ramiro é pai de Diadorim. E por isso Diadorim então deseja vingança. E Reobaldo, obviamente apaixonado por Diadorim, promete essa vingança a ele. E sai então com a outra parte do bando a busca, a perseguição de Hermógenes e seu bando de traidores. Num determinado momento, nas diversas mudanças que acontecem, é quando justamente Reobaldo é instigado pelo bando e por Diadorim a assumir o cangaço, em que acontece o episódio justamente do pacto, se houve ou não. Então a gente já vê de imediato que o principal da história é essa relação incompreensível dele com Diadorim, inexplicável. Ele não sabe exatamente o que sente por Diadorim, ele sabe que é correspondido por Diadorim, mas essa relação amorosa entre os dois não se concretiza. Eles seguem em perseguição então ao bando de Hermógenes. Num determinado momento eles prendem a mulher do Hermógenes, e aí obviamente eu sou obrigado, para o objetivo deste vídeo, a dar spoiler do romance, mas isso não vai ter problema para você que ainda não leu, você vai ver que a obra vai te encantar de qualquer forma. O que acontece? Eles vão se deparar então com este bando, o enfrentam, e Diadorim, que está desejoso de vingança pela morte do seu pai, enfrenta Hermógenes. Os dois entram numa batalha mortal e Diadorim mata Hermógenes, mas acaba também morto. E Reobaldo, sabendo que o seu amado está morto, busca o corpo dele, manifestando uma enorme dor, e leva para a mulher de Hermógenes preparar o corpo de Diadorim. É justamente a inimiga, a mulher do inimigo de Diadorim, que vai descobrir que era um corpo de mulher. Que Diadorim, segundo a crendice, era uma menina e não um homem. E é neste momento que Reobaldo então resolve declarar abertamente o amor que ele sentia por Diadorim. E aí a história, ele termina a história, conta, enfim, momentos depois de tudo acontecido, ao momento presente em que ele está narrando, e a gente descobre que Diadorim então era uma mulher. E, obviamente, para muitos críticos é até um alívio. Reobaldo se apaixonou por uma mulher disfarçada de homem. Mas se a gente examinarmos sem o olhar do preconceito, a gente vai perceber que a coisa não é bem assim. Quando ele conhece Diadorim, ele conhece como menino Reinaldo. Menino Reinaldo. O modo de vivenciar o seu gênero, a sua vida, o seu corpo de Diadorim, é um modo que não corresponde com o seu corpo biológico. Diadorim se vê, se produz e se percebe como um menino e age como tal. Um menino, inclusive, mais corajoso que o próprio Reobaldo. Quando eles se reencontram no cangaço, na fazenda do padrinho de Reobaldo, o pai de Diadorim está vivo, o Joca Ramiro. E o Joca Ramiro sabe exatamente quem é o filho e o aceita como um jagunço, um dos jagunços de seu bando. Então ele legitima a identidade de jagunço de Diadorim.
Logo, o argumento de que Diadorim se passou por homem para vingar a morte do pai não se sustenta, porque antes do pai ser traído por Hermógenes, Diadorim já é um jagunço e um jagunço aceito pelo pai dele. Trata-se, portanto, este romance da história de um homem transexual, que hoje a gente chamaria de um homem transexual. Não à toa, Guimarães Rosa faz referência, portanto, a esse mito do arco-íris. Diadorim passou por baixo do arco-íris e virou um jagunço. E ao fazer, portanto, essa referência, ele faz aqui a relação, portanto, a essa personagem andrógena, hermafrodita, que hoje nós conhecemos como travestis, transexuais, transgêneros e homens trans. Obviamente essas categorias não haviam na década de 50, mas a gente sabe justamente que estas pessoas já existem desde a antiguidade. E Guimarães Rosa faz uma obra clássica homenageando esse público que é invisibilizado. Hoje é dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. E nada melhor do que recuperar essa obra e convidar que você releia a partir dessa perspectiva de um louvor justamente à transexualidade. Um amor transexual, homossexual, porque Riobaldo se apaixona pelo homem Diadorim. E é por ele que ele tem essa paixão. E esse é um outro detalhe importante da obra. Quando Riobaldo conta o romance, tudo já aconteceu. Se Riobaldo não quisesse falar do amor homoafetivo, do amor homossexual que ele tem por Diadorim, ele poderia já começar a sua narrativa revelando ao leitor que Diadorim era uma menina. Mas não, ele quer contar sobre essa relação. E o romance inteiro é justamente sobre esse sentimento estranho que ele tem por Diadorim, por não saber explicar, mas um sentimento que ele sabe que é um sentimento bom. E ao fazer isso, portanto, ele traz à tona, traz para o cenário da literatura brasileira um tema que infelizmente ainda é tabu na nossa cultura. Haja visto o fato da crítica literária ainda ser resistente em reconhecer que o grande tema de Grande Sertão Veredas é justamente sobre a performance, a existência e a grandeza de um homem trans chamado Diadorim e também do amor de Riobaldo por este homem trans Diadorim. E é com esse objetivo que eu quero homenagear todas as transexuais, travestis, homens trans, transgêneros que têm nos ensinado e nos feito aprender que o mundo é muito mais diverso e que é nessa diversidade que nós encontramos a beleza da vida. Por isso eu quero agradecer a essas pessoas que muito têm nos ensinado e também agradecer vocês pela audiência, por mais este Politeralizando. Peço novamente a vocês a nos acompanharem no Twitter, no Instagram e comentarem no vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente possa fazer novos vídeos. Meu muito obrigado!